Hoje nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas que são incomuns para que tu consiga manter a água do teu aquário sempre cristalina. Alguns anos atrás eu já fiz um vídeo falando sobre como deixar a água do teu aquário sempre cristalina sem precisar utilizar remédio ou química. E nesse vídeo, na verdade de agora, ele é um complemento do vídeo antigo. Então se tu não olhou o vídeo antigo, o que eu vou fazer? Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, que é o link do vídeo anterior. Então se tu olhar esses dois vídeos, né, esse primeiramente agora, se tu não olhou o outro, e depois o antigo, com certeza, com todas as informações que eu vou te passar aqui, tu vai conseguir manter o teu aquário sempre com água cristalina, sem ter muito trabalho. Então quando tua água não está cristalina, como que ela está? Como que ela pode estar? Ela pode estar com partículas de suspensão, quando tu olha tem um monte de sujeirinha, poeira, né, ali na coluna d'água, passeando e tu nunca consegue tirar. A outra forma é, a tua água ela pode ficar com um aspecto, uma cor de chá, uma cor amarelada, ela não fica totalmente cristalina. Outro caso é, a tua água pode ficar totalmente verde e também ela pode ficar com um aspecto esbranquiçado, como um aspecto leitoso, sabe? Então, no primeiro caso, partículas em suspensão, até fiz uma cola aqui. A primeira dica que eu te dou, quando tu olha para o teu aquário e tem partículas em suspensão, é verificar, isso eu estou levando em consideração, tá? Que tu já aplicou todo o conhecimento do vídeo anterior, mas não precisa se preocupar, tu pode olhar o vídeo anterior depois desse aqui, né? Os dois se complementam. Então vamos supor, tu já tem um filtro bem dimensionado, tu tá com as mídias filtrantes, né, encaixadas ali direitinho, a quantidade correta, então tu sabe todo o básico. Porém a tua água ainda continua com partículas em suspensão. O que tu pode verificar especificamente? Uma coisa que eu verifico muito quando as pessoas me perguntam lá no Instagram e me mandam fotos no direct. O que eu percebo? Acontece muito do substrato tá soltando partículas. Muitas vezes o substrato é de má qualidade e uma coisa muito interessante também que eu observo é quando tu tem peixes de fundo que ficam mexendo no substrato, fazendo buraco no substrato e assim começa a levantar sujeira. Então é uma coisa que tu tem que verificar. Se tu, por exemplo, né, tu usa um substrato, um cascalho de rio, ele não tem ele está limpo, não tem partículas normalmente que ficam soltando mais leves e vão para a coluna d'água. Tu não tem esse problema. Então observa que tipo de substrato tu colocou, se no momento que tu colocou teu substrato, ele é um substrato lavado, ele é um substrato que ele solta partículas, normalmente tu vai ver antes de pegar ele, pega ali na mão, às vezes o substrato está sujo, algo do tipo. Então é um ponto que tu tem que verificar. Isso é muito comum, às vezes o pessoal usa substrato, não é problema, tá? Substrato direto da natureza, tu pega de algum lugar, areia, às vezes de construção, essa areia ela tem partículas, não foi lavado o suficiente, porque é interessante lavar sempre antes de pôr no aquário, e esse substrato fica o tempo todo soltando partículas. E se agrava muito mais quando tu tem um peixe de fundo, que normalmente é um peixe de um cascudo maior que um limpa-vidro, por exemplo, e esse peixe começa a fazer bagunça o tempo todo no teu aquário e subindo sujeira, né, que possivelmente esteja nas partes do substrato que ainda não foi para a coluna d'água. Por exemplo, se tu colocou um substrato e não lavou ele, lá no meio, onde não está sendo mexido ainda, existem partículas, vai lá o peixinho, mexe, faz buraco, e essas partículas vão para a coluna d'água. Então o teu aquário está sempre com partículas em suspensão. Só que daí entra a segunda dica, que é o que resolve essa primeira dica. Então assim, o correto seria tu utilizar, primeiramente, um substrato que não solta partículas. Se tu pegou um substrato meio duvidoso, é lavar ele anteriormente, tu enxágua ele, coloca num balde, coloca água, vai retirando partículas que boiam, que fica, né, dá um aspecto de não limpo, até ficar totalmente cristalina a água, aí sim tu coloca no teu aquário. E, possivelmente, se tu tem, por exemplo, um cascudo que está mexendo no teu substrato, está conseguindo mexer,
talvez há uma incompatibilidade aí dos elementos do teu aquário, por exemplo, tamanho do peixe e granulometria do teu substrato. Porque o que acontece? Se tu tem um substrato com uma granulometria maior, o teu peixe de fundo, o teu cascudo, ele vai ter uma maior dificuldade de ficar fazendo buraco, de ficar remexendo. Então, possivelmente, tem um peixe de fundo grande, uma granulometria pequena e com um substrato que está soltando partículas. A segunda dica, né, vamos supor, resolveu esse caso, ou tu não resolveu ainda, não importa. A segunda dica, ela tende a te ajudar, que é o quê? Tu verificar no teu filtro duas coisas, que é a vazão e também a posição do filtro, tá? A vazão, outra coisa que eu observo bastante, o cara vai lá no Instagram, meu aquário não fica com água cristalina, me manda foto, eu olho e o aquário é pequeno e o filtro tá com uma vazão muito alta, fazendo correnteza demais dentro do aquário. E isso é uma coisa que eu já percebi, tá? Que dificulta muito a coleta de partículas em suspensão na água, quando tu tem uma movimentação muito grande no teu aquário, e principalmente se o teu aquário tem uma litragem pequena. Cara, existe um cálculo, que tu tem que ter, cálculo não, é um cálculo genérico, tá? Eu também utilizo, que é tu ter um filtro que te entrega uma vazão 5 vezes total a litragem do teu aquário. Por exemplo, tu tem um aquário de 100 litros, é tu colocar um filtro que tem uma vazão de 500 litros hora. Porém, na minha visão, esse cálculo é interessante para tu dimensionar o filtro em si. Porque o que acontece? Se tu usar a informação de 5 vezes a litragem total do teu aquário, naturalmente tu já vai escolher um filtro que tem uma capacidade de alocação de mídias grande, interessante. Mas não necessariamente tu precisa utilizar a vazão no máximo. Eu vou te falar no meu caso. Esse aquário tem 96, esse aquário tem 36 litros. Os dois filtros que eu estou utilizando, que é o HBL 802, que o link está no primeiro comentário, porque se tu quiser adquirir, quer saber mais sobre ele, os dois filtros são iguais, de 500 litros hora. Ou seja, eles, para esse aquário aqui, ele está dimensionado certinho. Para esse aquário já está superdimensionado. Porém, nos dois casos, eu utilizo a vazão no mínimo. Esse aqui eu utilizo no mínimo. A vazão está totalmente no mínimo. Esse aqui está quase no mínimo. Eu estou utilizando ali da capacidade dele de vazão 20% só. Então, eu observo que quando tu diminui a vazão do teu filtro, tu tem uma maior captação de partículas que ficam em suspensão na água do teu aquário. Porque é só tu pensar o seguinte, ó, imagina que tu tem um pano, tá? Tu tem um pano aqui. Aí tu tem um fluxo de água com uma partícula, tá? O pano em si, ele tem micro buracos. Só estou usando um exemplo do pano, tá? Se essa partícula vem devagar, tu não tem muita pressão empurrando essa partícula, ela fica grudada aqui. No caso, dentro do nosso filtro é o Perlon ou qualquer tipo de outra manta que tu utilize. Agora, se tu coloca teu filtro sempre no máximo, o que acontece? Essa partícula vem com muita força, né? No Perlon, no caso, ou na manta, eu estou usando tecido como exemplo, mas só para tu entender que existe microfurinhos, micro espaços onde a sujeira pode passar e voltar para a água do teu aquário se tu tiver uma vazão muito alta. Então, eu vejo, na minha experiência, que quando eu utilizo um filtro de maior capacidade, porém com a vazão mais baixa, eu observo que a minha água fica muito mais cristalina do que utilizando numa vazão muito alta, fazendo muita bagunça, movimentação no meu aquário. Assim o filtro tem uma maior dificuldade de pegar essas partículas. Esse é um caso da segunda dica, né? Eu reparti em duas essa segunda dica aqui, que é a questão da posição do filtro no teu aquário. O que a gente precisa fazer? Eu vou usar esse aquário como exemplo, tá? É um aquário retangular. Eu tenho o HBL 802 ali, onde a coleta dele está lá atrás, né, lá embaixo atrás, o cano de coleta. E o cano de saída está aqui em cima, desse lado. Então, quando ele coleta a água lá, é na parte de trás, essa água vem para a parte de cima na frente e a água ela tem um caminho livre até chegar novamente
no cano de coleta. Então existe um fluxo dentro do meu aquário onde eu não dificulto com que a água que sai do filtro volte novamente para a coleta. Então, naturalmente, o meu aquário ele tem esse movimento circular e todas as partículas tendem a voltar para a coleta. Vou te dar um exemplo. Caso eu mudasse a posição desse filtro, eu colocasse bem no meio, na parte de trás lá, o que acontece? Eu não consigo ter o mesmo movimento, o mesmo fluxo, fazendo com que todas as partículas, com que a água que sai do meu filtro volte novamente para a coleta. Então, tu tem que verificar se no teu aquário não existe elementos, né, existe barreiras que estão dificultando com que a água volte para a coleta do filtro. Então, pedras ou tem muitas plantas e está dificultando com que a água volte. Por exemplo, aqui a saída da água encontra esse local mais limpo, onde não tem muitas plantas. Porém, lá na coleta da água é onde se concentra a maior parte de plantas. Então, isso faz com que as sujeiras mais pesadas caem, né, para o substrato, que vão virar como se fosse um adubo ali para as raízes das minhas plantas, e aqui no meio onde acontece o fluxo, né, eu não dificulto, fazendo com que a água volte novamente, tranquilamente, lá para o cano de coleta. Então, tu precisa observar, coloca uma cadeira na frente do aquário e tenta observar o fluxo da água, se não tem nada dificultando com que a água que sai do teu filtro volte novamente para o cano de coleta. Isso em relação, dica 1 e 2, em relação a partículas em suspensão. Aí a gente já entra para a questão quando a tua água está com a cor de chá, com uma cor amarelada. Basicamente, tu tem que cuidar, tu tem que ter atenção. Primeira parte, com a alimentação, e segundo, com quais os elementos que tu está colocando dentro do aquário. Na questão da alimentação, o que acontece? Se tu escolhe uma ração muito merda, vamos dizer assim, uma ração muito barata, a má qualidade dessa ração pode deixar sim a tua água com uma cor indesejada. Então, cara, a dica que eu te dou é não compra ração muito vagabunda, vamos dizer assim. O aquarismo, cara, ele é um hobby. Ele não é algo essencial. Então, para que tu tenha um hobby que tu consiga tocar ele de forma plena, vamos dizer assim, cara, tu tem que investir um pouquinho, tu tem que comprar produtos de qualidade. E isso também na questão da ração, né, o tipo de alimentação que tu coloca para os teus peixes. E uma coisa que eu já percebi, se tu escolhe rações muito baratas, querendo ou não, as baratas são as mais simples, né, é assim que acontece mesmo, tu faz com que a tua água ela tenha uma qualidade pior e muitas vezes tu aumenta a quantidade de fosfato dentro do aquário, que vem principalmente através da alimentação. Então, o que os fosfatos fazem? O que o fosfato faz no teu aquário, basicamente? Tu junta fosfato junto com uma incidência de luz, cara, é boom de algas. Que nem entra na questão desse vídeo que a gente não tá falando sobre algas, né? Mas é um problema também que pode desencadear quando tu tá usando uma ração de má qualidade. Então, observa se a tua ração não é de má qualidade, se não é muito simplona, vamos dizer assim, que pode estar fazendo a água do teu aquário ficar com uma má qualidade, está ficando com uma cor de chá, uma cor indesejada, no caso não é aquela cor cristalina que a gente busca, né? Outra questão na água cor de chá ou água amarelada é verificar se tu não está utilizando elementos que soltam taninos, que é o quê? Troncos, galhos, folhas secas. Isso pode estar fazendo a tua água ficar com um aspecto que tu não queira, né? Claro que essa questão do cor de chá vai depender muito na verdade, do teu gosto. Porque muita gente, eu também sou uma pessoa que gosta também de biótopos e o aquário com cor de chá, como se fosse o fundo de um rio. Mas pode ser que tu tenha, por exemplo, galhos, troncos, coisas que estão soltando tanino e tá deixando uma cor que tu não quer. Às vezes tu quer ter um galho, tu quer ter um tronco no teu aquário e tu não quer a água cor de chá. Então tu pode evitar isso tratando troncos, galhos, folhas antes
de pôr no aquário, aí tu vai retirar todos esses taninos e não vai soltar para tua água, ou tu pode ir mantendo as TPAs em dia para tirar esses taninos em excesso, ou se teu aquário não tem plantas, é utilizar carvão ativado, onde vai reter essas partículas a níveis moleculares. E se tu tiver plantas, aí eu indico tu usar um Purigen, que ele não vai tirar elementos importantes que as plantas iriam utilizar. Então, observa esse ponto aí. É a ração que tu está utilizando e também quais elementos que tu está colocando no teu aquário que possivelmente estejam soltando taninos. Isso na questão de cor de chá. Aí a gente entra na água verde, que não é bem... a gente já poderia entrar por uma questão de algas. Eu tenho um vídeo específico. Tudo que eu estou falando, todas as resoluções, problemas, na verdade, existe um vídeo de resolução já dentro aqui do canal. Eu vou deixar tudo aqui na descrição com o problema e o vídeo de resolução. Depois, no final, dá uma olhada ali na descrição. A água com cor de chá, ela vai... Cor de chá não, quando ela fica totalmente verde, normalmente vai acontecer quando tu tem uma incidência de luz muito alta. Mas pode ser que tu já viu o vídeo anterior, onde eu falo sobre água verde aqui no aquário, tu já fez tudo que eu mencionei, mas ainda está com a água verde. Tem um lance que muita gente esquece, que é o ambiente que tu escolheu para o teu aquário. Tu precisa verificar muito bem se o ambiente, vamos supor, tu vai montar teu aquário. Primeira coisa que tu vai verificar é onde tu vai colocar ele. Ambiente. Isso é muito importante. Principalmente na questão de incidência de luz. Se tu coloca teu aquário em um local, uma janela, onde pega luz solar direta ou uma incidência muito forte, não necessariamente com a luz solar direta, pode ser que essa luz em excesso, ou seja, o local que tu escolheu para o teu aquário é inadequado. Inadequado na questão de que tu não tem controle sobre a iluminação que tá chegando no teu aquário, né? Muita luz, nutriente, faz com que a água fique verde. Tem problema tu colocar perto de uma janela? Aqui eu estou uma janela grande com uma incidência de luz muito alta, porém eu tenho controle dessa janela. Eu tenho uma cortina blackout que eu posso aumentar ou diminuir a luminosidade conforme eu quiser. Agora, se tu tem o teu aquário num local onde tu não tem o controle dessa luz, mesmo que tu não deixe a tua luminária ligada, até que tu não tenha luminária, essa incidência de luz muito alta pode estar fazendo a tua água ficar verde. Então verifica se, por exemplo, tu vai trabalhar, teu aquário está lá num local onde tu deixa a janela aberta o dia inteiro e possivelmente esteja pegando luz direta ou luz indireta do sol e possivelmente tu não sabe, né? Então tu tem que olhar muito bem isso para ver se essa incidência de luz não está fazendo com que a tua água fique extremamente verde. Então, água verde, a luz é a questão mais importante que tu precisa verificar. A tua água pode ficar esbranquiçada. E quando a tua água fica esbranquiçada, um aspecto leitoso, não é partícula, sabe? Tu olha, não é partícula, é tão pequeno que tu não consegue enxergar. Ela só fica com uma cor esbranquiçada. Isso com certeza é problema de biologia. Só que eu vou te dar uma dica, cara, muito interessante que muita gente não fala. Na verdade, eu nunca vi ninguém falar. E, na verdade, é uma forma que eu faço, que eu já percebi que evita muitos problemas no aquário e eu vou te passar agora, que é a questão das manutenções. Normalmente, tu vai ver algum vídeo na internet, tu vai ler sobre algo na questão de manutenções do teu aquário, vai estar escrito que tu tem que fazer a manutenção basicamente assim. Precisa fazer uma troca parcial de água, daí tu vai limpar os vidros, tu vai abrir teu filtro, vai limpar o filtro, então tu vai mexer, muitas vezes até podar as plantas, então tu vai fazer um trabalho muito grande dentro do teu aquário, tu vai mexer muito no teu aquário e isso traz o desequilíbrio. Porque uma coisa é certa, mexeu no teu aquário, há um desequilíbrio. Então quando tu faz isso tudo no mesmo dia, há um desequilíbrio muito grande. Essa é a verdade. Então a dica que eu te dou é testar fazer da forma que eu faço. Aí tu me diz depois se deu certo. Quando eu faço as manutenções do meu aquário, eu não faço tudo no mesmo dia. Então, por exemplo, eu tenho um dia, por exemplo, domingo, hoje eu estou gravando esse vídeo no sábado.
Domingo é o dia que eu faço a troca parcial de água, a TPA. Então eu vou lá, tiro mais ou menos 20% da água do meu aquário, coloco uma água nova e deu. Eu não limpo o vidro, eu não boto a mão dentro do meu aquário, eu não limpo o vidro, eu não limpo o filtro, eu não faço poda. Essas atividades, por exemplo, de poda, a limpeza do vidro, a abertura do filtro, eu faço em um dia diferente e um dia isolado. Por exemplo, eu fiz no domingo a troca parcial de água. Lá na quarta-feira, se eu precisar, eu abro o meu filtro e faço a manutenção do meu filtro. Então eu nunca faço todas as atividades de manutenção tudo no mesmo dia. Então eu consigo fazer aos poucos, garantindo que o meu aquário não tenha muito desequilíbrio. E eu vou te dar uma dica a mais até, porque é uma coisa que eu observo que muita gente faz quando acontece de tu fazer a manutenção, que é administrar acelerador biológico, que é uma situação que faz com que a água fique esbranquiçada se tu administra acelerador biológico demais. Toda TPA, qualquer coisa que tu faça no teu aquário, tu vai lá e coloca acelerador biológico. Cara, tu não precisa. Se tu fazer aos poucos, mexer pouco no teu aquário, o teu aquário vai desequilibrar pouco. E se tu administrar muito acelerador biológico, o que vai acontecer? Eu vou falar de uma forma muito simples, complicada e até não sem sentido, mas de uma forma simples para que tu entenda. Imagina que tu colocou bactérias dentro do teu aquário. Essas bactérias precisam de comida. Basicamente, o que é a comida das bactérias? É amônia. Se tu começa a botar bactérias demais dentro do teu aquário e tu não tem comida suficiente, o que vai acontecer com essas bactérias? Elas vão morrer. Só que ela é um ser vivo. Ser vivo é um ser orgânico. Bactérias mortas vão entrar em decomposição e essa decomposição vai fazer aumentar a amônia dentro do teu aquário e o teu aquário vai ficar com uma carga orgânica muito grande e vai ficar essas micropartículas, vamos dizer assim, a nível molecular, em suspensão na água do teu aquário e vai dar esse aspecto cor de esbranquiçada. Então, é dois detalhes que tu precisa verificar. Tu pode testar, então, fazer as manutenções parceladas, mexendo o mínimo possível para evitar desequilíbrio, e pode administrar menos acelerador biológico, não precisa colocar acelerador biológico sempre que tu fizer TPA, sempre que tu mexer dentro do teu aquário, que isso também vai desequilibrar e possivelmente vai fazer com que tua água fique esbranquiçada. Agora, tudo isso que eu estou falando é claro que é uma informação complementar ao vídeo anterior, que também vai estar aqui na descrição, mas se tu tá com certeza passando por esse problema de não conseguir deixar água cristalina, é porque tu não entendeu ainda como funciona o ciclo nitrogênio, como funciona a biologia, como se forma a biologia e como tu mantém essa biologia ativa dentro do teu aquário. Nesse caso, eu vou te convidar a visitar o primeiro comentário aqui do vídeo e adquirir todo o passo a passo, todo o conhecimento essencial para que tu consiga montar qualquer aquário de água doce do zero. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa teu like. Se não te ajudou, pode deixar teu dislike, não tem problema nenhum. E, para complementar, vai aqui na descrição e olha todos os vídeos que vão te ajudar a manter teu aquário sempre com água cristalina. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.